Tá ótimo. Então, gente, agora a gente vai falar sobre gases ideais, termodinâmica de gases ideais, certo? Então, um gás ideal, eu estou desenhando aqui como de duas maneiras, tá? Um gás ideal, a gente pode ver ele do ponto de vista microscópico, né? Aqui de uma forma microscópica. Então, do ponto de vista microscópico, né? Um gás ideal é um conjunto de moléculas que não estão unidas, ligadas fortemente entre si. Elas praticamente estão livres, desligadas uma da outra, né? E elas se movem aleatoriamente, digamos, dentro desse recipiente que as contém, né? Então, do ponto de vista microscópico, a gente pode pensar em um gás ideal como se fosse um conjunto de moléculas livres, certo? E estas moléculas vão ir se movimentando livremente, vão colidir umas com as outras, né, às vezes, mas elas vão colidir com as paredes do recipiente e vão exercer dessa forma uma força, né, quando chocam, quando colidem, né, com as paredes, exerce uma força nessa área e isso é traduzido como a pressão do gás, certo? Isso microscopicamente, né? Agora, a gente pode pensar de um ponto de vista macroscópico aqui, do lado direito. Macroscopicamente, né, um gás é um sistema contínuo, né? A gente não fala de partículas, de moléculas aqui, a gente fala simplesmente de um fluido, né? Um fluido, tipo um líquido, né, contínuo, que está caracterizado por certas variáveis de estado, tá? O que quer dizer com variáveis de estado? São quantidades que descrevem o estado do gás, tá? Uma variável de estado pode ser a pressão, né? Esta tampa aqui é móvel, então esta é a pressão que esse peso exerce sobre esta área do êmbolo, né? Vai ser a pressão e vai ser igual à pressão que o gás exerce na parede, né? Uma das variáveis de estado do gás é a pressão, outra é a temperatura aqui, né, que esse gás tem, e outro é o volume, que pode mudar aqui o volume do gás. Então a gente tem pressão, temperatura e volume, são todas as quantidades macroscópicas que descrevem esse gás, tá? E também o número de moléculas aqui, a massa, ou o número de mols, ou o número de moléculas. Essas três quantidades são proporcionais uma da outra, né? Quando temos mais número de moléculas, temos mais massa do gás, e maior massa do gás implica maior número de mols. Então, essas quantidades medem a quantidade de matéria, né, dentro desse gás. Então, as variáveis de estado vão ser a pressão, a temperatura, o volume, e a gente pode escolher uma dessas. Normalmente a gente escolhe o número de mols para descrever a quantidade de matéria dentro desse gás, tá bom? Então, esse é o ponto de vista microscópico, são partículas. Do ponto de vista macroscópico, é um fluido contínuo descrito por pressão, temperatura, volume e número de mols. Mas eu quero fazer uma aclaração aqui sobre o termo ideal, né? A gente está falando sobre gases ideais. Mas que gás é esse? Que gás é um gás ideal, né? É hidrogênio, oxigênio, o ar pode ser um gás ideal? Na verdade, um gás ideal é qualquer gás que satisfaça algumas características aqui que estou colocando, tá? Então, a primeira característica é que ele seja muito diluído, ou seja, extremamente rarefeito, uma densidade pequena, tá? Com isso, a gente tem que, nesse gás, a gente tem poucas moléculas em um grande espaço, né? Uma densidade pequena. Se fosse uma densidade alta, seriam muitas moléculas em um volume pequeno, aí estaria muito condensado, né? Quando a gente tem uma densidade muito alta, essas moléculas se juntam, né, num espaço pequeno e a gente pode grudar uma da outra, né? Podem formar ligações
e esse gás já não é um gás, sino vira um líquido, né? Em que estão amarradas as moléculas entre si. Então, para evitar que o gás liquidifique, a gente precisa diluir ele muito, tá? O gás tem uma densidade muito baixa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria que suas partículas se movem quase sempre livremente, né? Então, estas partículas, elas se movem e como ele é tão rarefeito, sempre que ele se move, ele quase nunca encontra outra molécula no meio. Então, se move sempre livremente, sem nenhuma força, né? Com velocidade constante, tá? Às vezes ele se encontra com uma outra e tem umas colisões, tá? Mas quase sempre essas moléculas se movem livremente, tá? É porque esse espaço é quase vazio, tá bom? Depois a gente tem o terceiro item, que a pressão é baixa, tá? A pressão é baixa, ou seja, a pressão é muito menor que a pressão de liquidificação. Se a gente tivesse que o gás tem uma pressão alta, a gente exerce uma alta pressão no gás, a gente poderia liquidificar ele, tá? Então, isso a gente não quer, a gente precisa que ele seja um gás longe do ponto de liquidificação, então a gente precisa de uma pressão baixa, tá? Se a gente exerce uma alta pressão, a gente pode fazer este gás virar um líquido e a gente não quer isso. Então, para isso, a gente tem que considerar pressões longe dessa pressão de liquidificação, né? Então, existem somente colisões binárias entre eles e a temperatura é alta, longe do ponto de liquidificação. Então, temperatura alta. Temperatura muito maior que a temperatura de liquidificação, tá? Isso, de novo, tem a ver com o quê? A gente não quer que esse gás vire líquido, a gente quer que a temperatura seja alta, eles se movem livremente e não existe possibilidade de duas moléculas se grudarem, né? Então, as temperaturas são muito altas. Esses aqui são os pontos de vista, essas são as características, né? As hipóteses para que a gente tenha um gás ideal. Qualquer gás que satisfaça essas hipóteses se considera um gás ideal. Pode ser o próprio ar, que é uma mistura de gases. Se ele é muito rarefeito, tem uma alta temperatura e uma baixa pressão, ele é um gás ideal, tá? Então, essas são as condições. E a gente tem, eu estava falando no início, né, que a gente tem dois pontos de vista para falar de um gás ideal, um ponto de vista microscópico e um ponto de vista macroscópico, tá? Do ponto de vista microscópico, a gente vai ter que existem partículas discretas, né? Moléculas. Do ponto de vista macroscópico, é um contínuo, né? Um fluido contínuo, certo? Não existe moléculas neste ponto. A gente considera que isso aqui é uma massa contínua que se forma como um fluido, né? Um líquido. As características aqui são as velocidades, né? E essas velocidades têm certas probabilidades, né? O estado aqui são as velocidades, só que às vezes as velocidades são altas e às vezes são pequenas de algumas moléculas. Então existem probabilidades de ter uma velocidade alta, mas também existe probabilidade de ter uma velocidade pequena. Então aqui você faz uma análise das probabilidades, né? Deste ponto de vista microscópico, tá? No ponto de vista macroscópico, a gente tem, não existem velocidades, mas existem variáveis de estado, que são aquelas que a gente viu, né? Pressão, temperatura, volume, número de mols. E aqui existe uma equação de estado, não existe análise probabilística. A equação de estado vocês conhecem, né? Essa aqui é a equação que a gente utiliza para escrever o gás ideal. Neste ponto aqui, a gente precisa analisar probabilidades, as velocidades e tudo mais, tá bom? Então, nós vamos estudar o gás ideal a respeito dos dois pontos de vista, tá? Um macroscópico, que vocês conhecem, né? PV igual a RNT, é um contínuo com essas variáveis.
E depois a gente vai ver o gás ideal do ponto de vista microscópico com a teoria cinética dos gases. E a gente vai analisar as velocidades, as probabilidades, os valores médios das velocidades, o valor médio da energia cinética de cada uma delas, né? E neste ponto de vista microscópico, que a gente vai relacionar a temperatura do gás, né, que é uma coisa macroscópica, com a energia cinética média, certo? Que tem a ver com a média das velocidades ou a média das energias de cada uma das moléculas. Então a gente relaciona a energia média dessas moléculas com esta temperatura, né? A gente relaciona uma quantidade microscópica com uma variável macroscópica. E também vamos ver como esta pressão aqui depende dessas colisões, né? Desses choques com as paredes, né? Então esse é o laço, né? Da teoria cinética dos gases para a lei dos gases, tá? Mas a gente vai começar primeiro desde este ponto de vista macroscópico, né? De um fluido contínuo com essas quantidades, tá? Com essas variáveis de estado, tá bom? Beleza. Então, nós vamos começar a analisar um gás. Na verdade, a gente quer analisar a elasticidade de um gás ideal, tá? Tá bom? O que quero dizer com elasticidade do gás ideal, tá? Aqui a gente vai relembrar algumas leis que a gente tem visto, tá? Primeiro, a lei de Hooke, para uma mola, né? A gente tem uma mola, certo? Aqui. E a lei de Hooke diz que se você exerce uma força nessa mola, você vai gerar uma deformação ΔX, né? E aqui a força, então, vai ser uma constante K vezes ΔX, né? Onde esse K é o que vai nos dizer a elasticidade desta mola, né? Essa K é a constante elástica. E é o que relaciona a força, certo? Com a deformação, ΔX. Certo? Essa é a lei da elasticidade de Hooke para uma mola, né? E a elasticidade está contida neste parâmetro K, a constante elástica, certo? E semana passada a gente viu rapidamente, né, o que seria a lei de Jung para um sólido, né? Da elasticidade para um sólido. Então a gente tem uma barra elástica, né? Certo? Este lado está preso na parede, esse aqui é um sólido, né? E o que a gente fez foi exercer uma força também aqui, né? Só que aqui a gente tem que considerar que essa força é exercida numa área transversal aqui, certo? E que este tubo, né? Tem um comprimento L, né? E devido a essa força a gente vai gerar um certo deformação ΔL. Beleza? A gente tinha isso, né? Uma força sobre uma área, este tubo tem comprimento L e vai gerar um aumento no comprimento. E a lei de Jung relaciona o que a gente chamou de esforço, né? Ou tensão, que é a força sobre a área, com a deformação, né? Então a gente tinha que o esforço era a força sobre a área, isso vai ser proporcional à deformação, só que era a deformação por unidade de comprimento, certo? Isso que a gente viu semana passada, né? Esta é a lei para uma mola, esta aqui é a lei de Jung para um sólido, né? E este Y é o módulo de Jung que nos diz a elasticidade deste material, né? Certo? E, por exemplo, em ondas, a gente viu que a velocidade da onda depende da elasticidade neste meio, ou seja, depende deste módulo de Jung, né? Certo? Tá, então, esses são exemplos de como a gente mede a elasticidade de um sistema. Agora a gente vai ver outra lei que mede a elasticidade, né?
Mas essa é a lei de Boyle e mede a elasticidade dos gases, né? Então agora de novo a gente vai ter um sistema parecido, só que vai ser um gás, né? Aqui temos um gás dentro, né? Certo? E esse gás vai ter certa característica, né? Certo? Característica elástica. Ele ocupa um certo volume V, e se a gente modifica a pressão, pode aumentar o volume dele, né? Ou diminuir, né? Digamos. Melhor assim. Neste caso, a pressão, certo? Seria tipo o esforço, né? Externo. Essa pressão vai gerar uma deformação no sistema, né? Uma mudança no volume, e a relação entre esse esforço e a mudança no volume vai estar relacionada com a elasticidade deste gás ideal, tá bom? Então, essa seria a ideia. Qual seria o módulo de Young, digamos, ou a constante elástica do gás ideal, tá? Qual é a lei aqui, né? Essa aqui é a pergunta aqui, tá bom? Então, para isso, o Boyle, né, fez este experimento para ver a elasticidade do gás ideal, tá bom? Então, a gente aqui tem um aparato de Boyle, tá? Aqui dentro temos um gás que está encerrado aqui, e aqui temos um líquido, tá? Pode ser qualquer líquido, digamos, esse aqui é um tubo muito comprido, né? Tá? Então, a ideia é a seguinte: a gente vai ter esse gás, a gente vai manter a temperatura constante dele, tá? E por que a gente quer manter a temperatura constante? Porque a gente quer ver somente o efeito da pressão sobre o volume, né? A gente sabe que se a gente modifica a temperatura, pode aumentar o volume pela dilatação térmica. A gente não quer isso, a gente quer ver somente o efeito de mudança no volume por um efeito da pressão externa, tá? Essa seria a relação elástica do gás. Então, por isso, a gente vai manter a temperatura constante, tá? Esse é o gás a temperatura constante, tá? Ele tem certo volume V0, certo? E ele tem certa pressão do gás, certo? Essa aqui é a pressão do gás. Essa pressão é a mesma em todos os pontos do recipiente, e vai ser a pressão com que o gás empurra esta superfície do líquido, né? E se esse líquido está parado, em hidrostática, a gente viu que se esse ponto tem a pressão do gás, que é a pressão no líquido, né? Este ponto, nesta outra altura, que é a mesma, vai ter a mesma pressão, certo? A pressão do gás vai ser a pressão no líquido neste ponto, e que é a pressão no líquido neste ponto, tá? Então, a pressão do gás vai ser, então, a pressão em esse ponto do líquido, né? E a pressão neste ponto líquido é a pressão atmosférica mais ρgH, né? Então vai ser mais a densidade do líquido vezes G vezes H, certo? Então, essa aqui é uma maneira como a gente mede a pressão do gás, né? A gente iguala a pressão do gás com a pressão do líquido neste ponto, e com este ponto a gente sabe a altura da coluna do líquido, então a gente sabe a pressão neste ponto. E sabemos então que a pressão do gás vai ser igual à pressão do líquido nesse ponto. Beleza? Tá? Gente, então aqui seria a ideia que a pressão do gás, né, depende da altura desta coluna de líquido. Eu posso aumentar a pressão do gás, né, se eu coloco mais líquido aqui dentro, nesta região. Se eu aumento esta altura, eu vou ter um aumento na pressão do gás. Uma variação da pressão do gás vai ser proporcional à variação da altura. Se aumenta a altura, vai aumentar a pressão. Então, como a gente aumenta a altura,
colocando mais líquido aqui dentro, né? Digamos, a gente pode aumentar o nível e aumentar uma altura do líquido aqui, né? Certo? Mas quando eu coloco o líquido desse lado, esse líquido não fica do lado direito, né? Ele vai empurrar o líquido e vai entrar para cá, para o lado esquerdo também. Então, um aumento da altura vai provocar com que este nível venha para cá. Então, vai provocar uma diminuição no volume do gás, né? Se eu coloco mais líquido, o líquido empurra este nível e ele sobe, então pressiona o gás, fazendo com que ele ocupe menos volume. Tá? Então esse é um ponto importante que vocês precisam entender aqui, gente. Se eu aumento a pressão, colocando mais líquido, eu vou fazer com que o volume do gás diminua. Certo? Então, é o que a gente esperaria aqui, né? Se eu aumento a pressão, estou fazendo com que o volume vai diminuir aqui, ele vai ficar mais comprimido, né? Tá? E vendo, então, como que reage o gás, né? Aumentando a pressão, como que muda o volume, Boyle percebeu que a temperatura constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se eu dobro a pressão do gás, eu vou ter um volume que vai ser a metade. Se eu faço que a pressão aumente em 3 vezes, né, seria 3 vezes a pressão inicial, o volume vai cair para a terceira parte do que eu tinha no início. Tá? Então, esse aqui é o grande resultado de Boyle, né? O volume vai mudar com a pressão de forma inversamente proporcional. Tá. Então, seria isso, gente, como que o Boyle verificou que acontece isso. Quando a temperatura é constante, se você dobra a pressão, o volume cai para metade. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? Então, aqui temos de novo esse resultado de Boyle, né? Então, se a gente aumenta a pressão, aqui, fazemos com que o volume do gás diminua. Tá? Aumenta na pressão, provoca uma diminuição no volume, mas essas mudanças são de tal forma que o volume vai ser inversamente proporcional à pressão. Tá? Ou seja, a temperatura constante, a gente tem que o produto, né, da pressão com o volume é um valor constante. Se eu dobro a pressão, o volume tem que ser a metade para que o produto seja o mesmo. Né? Se a pressão fica 3 vezes o valor inicial, o volume vai ficar 1/3 do volume inicial e assim tudo isso que se mantém constante. Né? Ou seja, a pressão vai ser uma certa constante dividido pelo volume. E se a gente desenha este gráfico, a pressão com o volume, né? A maior volume, menor pressão, né? E a menor volume, maior pressão, né? Quando o volume é 0, isso aqui vai para o infinito, e a gente pode fazer esse gráfico. Vocês sabem que vai ser uma coisa assim. A pressão vai cair com o inverso do volume. Certo? Essa aqui é a curva de um processo isotérmico, certo? Um processo a temperatura constante. Então a gente pode começar aqui com um certo volume e uma certa pressão, e a gente vai para outro volume e outra pressão aqui, certo? Esse é o volume 1, pressão 1, e o volume 2, para outra pressão 2, né? Então, se a pressão cai para metade, o volume vai aumentar para o dobro, né? Porque tem menos pressão contendo esse gás, então ele se expande, pode aumentar o volume, certo? E o contrário também, né? Se a gente aumenta a pressão, vamos de 2 para 1, aumentamos a pressão, digamos, no dobro,
o volume vai diminuir para a metade, né? Porque a gente aumentou a pressão e eles ocupam um volume menor agora. Certo? Então, mas isso é de tal forma que o produto é uma constante. Pressão com volume 1 e pressão 2 vezes volume 2. Tá? Esse aqui seria a lei de Boyle para a elasticidade do gás ideal. E esta aqui é a curva isotérmica, tá? É o inverso do volume, né? Cai com o inverso do volume. Se a gente tivesse o mesmo processo com outra temperatura, a gente teria outra curva isotérmica, né? Com outra temperatura, uma temperatura linha. E a gente vai ver que conforme a gente considera temperaturas mais altas, essas isotermas vão indo mais longe da origem. Se a gente diminui a temperatura, a gente vai ter uma curva igual, só que vai ficar mais próxima da origem aqui, certo? Então, mais próxima da origem, uma isoterma fria, digamos, mais longe da origem é uma isoterma mais quente, tá? Tá bom? Então, essa aqui seria a lei de Boyle e isso nos leva a esta primeira equação, tá? As curvas isotérmicas são desta forma e o produto pressão-volume é constante, tá? É uma lei experimental, gente, isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui foi obtido não por mandato ou aleatório, né? Isso aqui foi algo que tem sido verificado experimentalmente, tá? É uma lei experimental, tá bom? Então, agora vamos discutir outra lei, a lei experimental também, que é a lei de dilatação térmica dos gases ideais, tá? A lei de Charles-Lussac, tá bom? Então, semana passada a gente viu um pouco de dilatação térmica, né? Certo? Que é o processo no qual o volume aumenta, né? As dimensões, comprimentos, áreas aumentam quando a temperatura do corpo aumenta, né? Aqui a gente quer ver a mesma coisa. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do gás ideal? Tá? Então, mas como a gente quer ver aqui o aumento no volume do gás devido ao aumento na temperatura, né? Devido a que ele ficou mais quente, somente a gente vai manter a pressão constante. Porque a gente sabe que se a pressão muda, a gente pode, se colocarmos maior pressão aqui, podemos diminuir o gás, o volume do gás. E a gente não quer isso, a gente quer que o volume mude, mas não pelo efeito da pressão, né? Queremos que o volume mude pelo efeito da temperatura, né? Da dilatação térmica somente. Tá? Então, por isso, a gente vai manter a pressão constante do gás aqui. Tá? Eu coloco a pressão do gás como se fosse um peso aqui, né? Um peso acima da tampa do êmbolo. E esse peso sempre se mantém o mesmo, a área é a mesma, então a pressão sempre é a mesma, né? Tá? Então, a pressão do gás ou sobre o gás sempre é a mesma, mas a gente vai mudar os parâmetros, digamos. A gente começa com uma temperatura T0 e um volume V0, e a gente vai aumentar a temperatura a um volume, temperatura T, e vai ter um certo volume V no final, certo? E vai ter aumentado o volume. Pela dilatação térmica, a gente sabe qual que seria o aumento do volume, né? Pela dilatação térmica, né? O aumento no volume vai ser o volume, vai ser certa constante, o volume inicial, né? Vezes certa constante gama, vezes delta T. Este gama seria o beta, né? O coeficiente de dilatação térmica volumétrica do gás ideal, né? É esse que a gente está interessado em saber quanto que vale, né? Então esse é o fator que a gente quer saber, tá? Então, olha, então o volume final V vai ser o volume inicial mais delta V. Então o volume final vai ser V0, 1 mais gama delta T.
tá? E na experiência, essa experiência do Charles Lussac, tá? A experiência foi feita de tal maneira que a temperatura inicial é 0 graus Celsius, tá? E a temperatura final é certa temperatura T em graus Celsius. E experimentalmente se encontrou o valor do coeficiente de dilatação térmica do gás, tá? Então, experimentalmente, eles verificaram para todos os gases ideais, né? Nessas condições de baixa pressão, alta temperatura, baixa densidade, tudo que a gente discutiu no início. Eles viram que o coeficiente de dilatação térmica é 1 sobre 273 graus Celsius a menos 1. Tá? Todos os gases ideais têm este coeficiente de dilatação térmica. Tá? Sempre que foi feito o experimento, né? Nestas condições de temperatura inicial sendo 0. Certo? Então, esse aqui é o resultado experimental e com isso a gente pode ver quanto que seria o volume final, né? O volume final vai ser V0, 1 mais ΔT. ΔT é a variação da temperatura, né? Mas se a temperatura inicial é 0, ΔT seria T menos T inicial, que é 0, então ΔT é o próprio T, né? Certo? Então, em vez de colocar ΔT aqui, eu vou colocar a temperatura final, porque a inicial é 0. Então, esse aqui vai ficar T vezes gama, que é 1 sobre 273. Certo? Então, daqui vimos para cá. E agora sim a gente pode ter que V é V0, então, e aqui vai ficar T mais 273 dividido por 273, né? Só que esse fator 273, vocês já devem lembrar que tem a ver com a escala Kelvin, né? Se esta é a temperatura Celsius, quando a gente soma mais 273, isso fica a temperatura na escala Kelvin, né? Então, esta aqui seria a temperatura T final, mais na escala Kelvin, somando mais 273, né? E esse valor 273 seria esta temperatura 0 graus Celsius, certo? Só que já não está em graus Celsius, estaria em Kelvin, né? Quando a gente tem na escala Kelvin, é o mesmo valor na escala Celsius, mas somando 273. Então, gente, aqui, este termo é a temperatura T mais em Kelvin, a temperatura final, dividido pela temperatura 0 no início, né? Mas não vai ser em graus Celsius. Certo? Este 273 é a temperatura T0, mas não é 0 graus Celsius, não é em Celsius, senão em Kelvin, que é 273 Kelvin, né? Então, gente, daqui vocês já podem ver que fica uma relação entre o volume e a temperatura, né? O volume final vai ser a temperatura final vezes V0 sobre T0. Ou a gente pode colocar o volume sobre T e V0 sobre T0, né? Isto quer dizer que o volume é proporcional à temperatura. Se a gente dobra a temperatura na escala Kelvin, o volume vai dobrar. Para que a razão V sobre T sempre seja a mesma, né? Que o valor inicial V0 sobre T0. Se a gente multiplica por 3 a temperatura, o volume tem que ser multiplicado por 3 para que esta razão seja a mesma. Então, o volume aumenta com a temperatura e aumenta proporcionalmente com a temperatura, tá? Certo? Então, esse aqui é o grande resultado aqui. No processo isobárico, né, a pressão constante, o volume será diretamente proporcional à temperatura, tá? Só que vai ser proporcional à temperatura na escala Kelvin. Tá? Então, sempre que vocês utilizem um gás ideal, né,
sempre tem que utilizar, melhor dito, a temperatura, mas na escala Kelvin, tá? Não pode utilizar a temperatura em graus Celsius. A temperatura em graus Celsius pode ser negativa, então aqui pode aparecer um valor negativo se vocês utilizam uma temperatura negativa aqui. A temperatura Kelvin sempre é positiva, então isso aqui não tem problema, o volume também sempre será positivo aqui, tá? Então, o resultado de Charles-Lussac é que quando você dobra a temperatura pela dilatação térmica do gás, ele vai dobrar o volume, tá? Mas a temperatura dobra na escala Kelvin, tá? Ou seja, se você tem 1 Kelvin e vai para 2 Kelvin, aí você está dobrando a temperatura na escala Kelvin e o volume vai ficar o dobro. Se vai de 100 Kelvin para 200 Kelvin, você também dobrou a temperatura, então o volume final também vai ser o dobro do volume que você tinha no início. Então, gente, esse aqui seria o resultado de Charles-Lussac. E a gente pode fazer esse desenho aqui no diagrama PV, né? Este aqui era um processo a pressão constante, tá? Então, como a pressão não muda, este processo vai ser uma linha horizontal aqui, simplesmente. Tá? Vocês estão partindo de certo volume e com certa pressão e vão para outro volume com a mesma pressão, né? A pressão se mantém constante, mas você aumenta o volume de V1 para V2, digamos. Certo? Este aqui é o processo isobárico, tá? É um processo a pressão constante, certo? Mas o mais importante seria este resultado, gente, que você consegue aumentar o volume neste processo a pressão constante, aumentar o volume se você, no processo, aumentou a temperatura, né? Aumentou a temperatura de forma proporcional. Se você quer dobrar o volume, tem que dobrar a temperatura, né? Isso a gente já está falando tudo na escala Kelvin, né? Então, você foi de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Se você dobrou a temperatura, você consegue dobrar o volume pela dilatação térmica, né? O volume aumenta de forma proporcional à temperatura. Então, de novo, essa aqui é uma lei experimental, gente. Neste processo, o volume 1, a razão volume entre temperatura é uma constante, né? Ou o volume 1 sobre T1 vai ser o volume 2 sobre T2, né? Essa aqui é a lei do processo isobárico, tá? O volume aumenta proporcionalmente à temperatura, tá? Então, nesses dois processos, a gente viu um processo isotérmico, né? A primeira lei de Boyle, né? Era para ver a elasticidade do gás ideal, e a gente viu que o volume diminui com a pressão, né? Diminui inversamente com a pressão, se a temperatura é constante. Se dobra a pressão, o volume cai para a metade, a temperatura constante. Agora, a gente está vendo outra coisa, né? A gente está vendo a pressão se mantém constante e o volume muda pela temperatura. Se você dobra a temperatura, o volume dobra pela dilatação térmica. É outro efeito, né? Certo? Bem, mas agora, então, a gente quer uma lei geral entre os gases, entre dois estados do gás ideal. A gente tem uma relação entre processos isotérmicos ou em processos isobáricos, né? A pressão constante ou a temperatura constante, certo? Mas aqui a gente tem dois estados do gás ideal. Um tem um volume V1, pressão P1, temperatura T1. O outro tem volume V2, pressão P2 e temperatura T2, né? Este aqui é uma isoterma. Todos estes pontos têm a mesma temperatura, T2. Todos estes têm outra temperatura T1, mais fria, né? Por isso coloquei em azul, está mais próximo da origem.
Mas então aqui a gente tem o estado 1 com certo volume, certa pressão e temperatura, o estado 2 com certo volume, certa pressão e outra temperatura. E nós queremos relacionar qual é a relação entre a pressão, o volume e a temperatura em 1 com a pressão, volume e temperatura em 2. Só que estes dois pontos não tem nada igual, né? Não tem temperaturas iguais, não tem a mesma pressão, não tem o mesmo volume, são dois pontos separados quaisquer, né? Mas a gente sabe como relacionar pontos na mesma pressão, né? Por esta lei de Charles-Lussac. E a gente também sabe como relacionar pontos na mesma temperatura por esta lei de Boyle. Então a gente vai utilizar isso, certo? A gente sabe como relacionar, por exemplo, esse ponto 1 com outro ponto aqui que esteja na mesma pressão que ele, certo? Então a gente pode ir de 1 para um ponto aqui via um processo isobárico, né? E deste ponto a gente pode ir por um processo isotérmico para 2, né? Certo? Ou a gente poderia fazer o seguinte, vai de 2 via um processo isobárico para este ponto, né? Que a gente sabe como relacionar 2 com este ponto, pela lei de Charles-Lussac. E este ponto com o ponto 1 a gente pode relacionar pela lei de Boyle, porque estão na mesma temperatura. Tá? Então, essa aqui é a ideia. A gente vai relacionar por etapas. Não 1 com 2 diretamente, senão a gente vai utilizar um ponto intermediário, certo? Que consiga conversar com 1 e com 2, certo? Este ponto, digamos, conversa com 1 porque tem a mesma temperatura e conversa com 2 porque tem a mesma pressão, né? Então, este ponto tem coisas em comum com os dois, com 1 e com 2, certo? Então, em vez de utilizar este ponto, porque vai ficar meio carregado o desenho, eu vou utilizar outro ponto mas a ideia é a mesma, tá? Então, eu vou utilizar um processo isobárico deste ponto 1 até este ponto A, digamos. Então, o processo 1A é isobárico e o processo A2 é isotérmico, né? Certo? Então, é dessa maneira que a gente consegue relacionar 1 com 2, relacionando 1 com A e A com 2, tá? Então, o processo 1A, certo? É um processo isobárico, né? Isobárico, a gente está mantendo a pressão constante, mas estamos mudando a temperatura, né? Certo? Então aqui a gente vai utilizar a dilatação térmica do gás ideal. Então, estamos aumentando a temperatura e com isso estamos modificando o volume, né? O volume vai ir nesse processo de 1 para A, vai ir de um volume V1 para um volume aqui que eu vou colocar VA. Este ponto A vai ter uma pressão, que é a pressão de 1 volume, que é um volume VA, e uma temperatura que vai ser a temperatura T2, tá? Isso é importante colocar aqui, tá bom? Ou seja, eu parto de ponto 1, que tem pressão P1, volume V1, temperatura T1. Esse é o meu ponto inicial, o estado inicial P1, V1, T1. E vou para o ponto A, que tem pressão, que é a mesma pressão P1, tem volume que é VA, que eu não sei, e tem uma temperatura T2, porque ele está na mesma isoterma que 2, né? E o ponto 2 tem pressão P2, volume P2 e temperatura T2, né? Então, isso que a gente estava falando, né? Este ponto A tem a mesma pressão que 1,
e tem a mesma temperatura que 2. Então, ele é o laço, né, que vincula 1 com 2, certo? Beleza. Então, olha, vamos voltar aqui. O processo 1A é o processo isobárico, a pressão constante, e então a gente está aumentando a temperatura e vamos ter uma dilatação térmica do gás ideal, certo? Então, pela lei de Charles-Lussac, vamos ter uma dilatação térmica e o volume vai aumentar proporcionalmente, né, à temperatura. O volume aumenta proporcionalmente à temperatura. Só que essa temperatura tem que estar na escala Kelvin, né, gente? Ou seja, o volume A sobre a temperatura 2, né, vai ser o volume 1 sobre a temperatura 1, né? Razão entre volume por temperatura neste ponto e volume por temperatura neste ponto, porque daqui para cá teve uma dilatação térmica a pressão constante. Então o volume aumenta proporcionalmente à temperatura, né? Então, este volume vai ser proporcional à temperatura que ele tem, T2. Este volume V1 vai ser proporcional a T1, beleza? Então, esse seria o ponto. De 1 para 2, é uma dilatação térmica, a pressão constante e o volume vai aumentar proporcionalmente à temperatura. Tá? Esse é o processo 1A, né? Agora, a gente precisa fazer o processo A2, certo? De A vou para 2, é um processo isotérmico, né? E aqui, então, a gente vai utilizar a lei da elasticidade do gás ideal, certo? Ou seja, a lei de Boyle, onde o volume, né, diminui de forma inversamente proporcional à pressão. Inversamente proporcional à pressão, certo? É o que a gente falou no início. Se a temperatura é constante e modifico somente o volume, a pressão e o volume, ao aumentar a pressão, eu vou ter uma diminuição no volume. E essa diminuição é de forma inversamente proporcional, né? Ou seja, se dobro a pressão, o volume cai para a metade, porque estou comprimindo mais o gás. Então, essa relação que são inversamente proporcionais, né? Quer dizer que o produto do volume com a pressão no início, no ponto A, vai ser o produto do volume com a pressão no ponto 2. Se eu dobro o volume, ou melhor dito, se eu dobro a pressão, o volume cai para a metade para que o produto se mantenha, né? Se triplico a pressão, o volume cai para 1/3 para que o produto se mantenha. Então, gente, daqui a gente já temos que o volume A da primeira equação, né? Daqui. O volume A vai ser T2 vezes V1 sobre T1, certo? Simplesmente estou isolando o volume A. E aqui também a gente pode isolar o volume A, vai ser V2, P2 sobre P1. Esse aqui vai ser P2, P2 sobre P1. E o legal é que utilizando essas duas coisas, a gente tem uma relação entre o estado 1 e o estado 2, né? Entre pressão 1, volume 1, temperatura 1 e pressão 2, volume 2, temperatura 2, né? Então daqui a gente pode colocar este volume para multiplicar, esta temperatura 2 para dividir do outro lado. Então do lado esquerdo vai ficar pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1. E do lado direito vai ficar pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2, né? Então a gente tem pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1. Vai ser pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Que é a lei dos gases ideais, gente, né? Isso que vocês devem ter visto talvez na escola ou antes, né? Essa aqui é a lei dos gases ideais. Então, a lei dos gases ideais quer dizer que o produto, pressão, volume e dividido pela temperatura é sempre o mesmo valor. Não importa onde você está, em qualquer ponto, pressão, volume
sobre a temperatura é o mesmo, né? No ponto 1, no ponto A, no ponto 2 ou qualquer ponto, certo? Então, esse aqui é a lei geral. Se você pega a temperatura constante, né? Você vai ver a lei de Boyle, pressão por volume é constante aqui. Se você considera aqui a pressão constante, você vai ter volume sobre temperatura é uma constante, e você tem a lei de Charles-Lussac. Então, esse aqui que é a lei geral, tá? A pressão vezes o volume sobre a temperatura é um valor constante. Sempre. Qualquer que seja a pressão, o volume e a temperatura do gás ideal, sempre isso vai acontecer. PV sobre T é uma constante. Só tem que ficar claro que a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Isso aqui, se você utiliza a escala errada, isso aqui vai dar um número diferente e vai ficar errado o problema, tá? A temperatura em Kelvin, aí sim, pressão, volume sobre temperatura é um valor constante. Eu basicamente estou tentando mostrar para vocês como chegar nessa lei PV igual RNT dos gases ideais, tá? Essa lei é uma lei experimental, tá? Não é uma lei imposta por alguém, né? É uma lei que se verifica pelo experimento, então é válida porque sempre acontece assim nas experiências, certo? Então, tem dois processos principais, né? O processo isotérmico, né? Da elasticidade do gás ideal, né? Como muda o volume quando aumenta a pressão. E outro processo é a dilatação térmica, né? Como muda o volume quando aumenta a temperatura, né? E mantém a pressão. Certo? Então, esses dois processos são dois processos experimentais e tem essas leis de Charles-Lussac e de Boyle. E a partir dessas duas leis, a gente pode encontrar uma lei mais geral, né? Essa lei, ela engloba as duas, né? PV constante, quando T é constante, né? Então, isso aqui se vai. Ou quando a pressão é constante, fica V sobre T igual a uma constante, né? Tá? Então, essa aqui é a lei dos gases ideais, gente. Qualquer par de estados vai satisfazer que o produto, pressão, volume sobre temperatura é um valor constante. Só que esta constante vai ser um número, mas vai depender também da quantidade de matéria, tá, do gás. Então, se você faz um experimento com 1 quilo de gás, ou 1 litro de gás, ou com 2 litros, você vai ver que esta constante vai ser proporcional à quantidade do gás, tá? Então, essa constante que aparece aqui, né? É proporcional à quantidade de matéria, tá? À massa, ao número de mols, ou ao número de partículas, né? Beleza? Então, essa constante, na verdade, não é uma constante, depende da massa, então a gente define como um R. Eu poderia colocar, vai ser proporcional à massa, então coloco a massa, mas o que a gente utiliza para medir a massa é o número de mols. Então a gente coloca aqui o número de mols. Essa aqui é a constante, né? É proporcional à quantidade de gás. E com isso, então, a gente tem que PV sobre T vai ser igual a Rn, ou seja, a lei dos gases ideais, né? Vai ser PV igual a RNT. Então, esse aqui é o resultado final. E R, este valor R, é o que a gente chama de constante universal dos gases ideais. Bom, vai ser 8,31 joules por Kelvin por mol. E aqui eu estava colocando isso aqui, gente, só para vocês lembrarem, né, o que é um número de mols. Esse N pequenininho é o número de mols. Isso significa, não é um número de moléculas, tá? Sino é
a quantidade de mols que tem nesse gás. E uma mol é tipo uma dúzia, ou seja, é um pacote de coisas. O que é uma dúzia? São 10 coisas. Pode ser uma dúzia são 12 coisas. Uma dúzia de ovos são 12 ovos, uma dúzia de cadeiras são 12 cadeiras. Então, uma dúzia é um número, são 12, né? Então, a gente agrupa em dúzias, então a gente pode agrupar em pacotes de 12, certo? O número de mols é parecido. O número de mols é um número que é um número de Avogadro. Um número muito grande, é 6,022 vezes 10 a 23. Em vez de agrupar em dúzias, em pacotes de 12 moléculas, a gente agrupa em mols. Uma mol é um pacote onde temos este número de moléculas, certo? Em vez de 12, a gente utiliza este número de moléculas. Então, o número de mols é o número de moléculas totais dividido pelo número de Avogadro, né? Assim como se a gente tivesse um número de dúzias em 120, seria 120 dividido por 12, temos 10. São 10 dúzias em 120 partículas, né? É a mesma coisa aqui, o número de mols é um número total sobre o número de Avogadro. Assim temos quantas mols temos nesse gás. E a gente pode analisar como a massa do gás, né, sobre a massa de uma mol, a massa molar do gás. Também a gente pode calcular o número de mols dessa forma. Então, esta aqui seria a lei que vocês devem conhecer, né, dos gases ideais. Tá? E é uma lei experimental que vem da análise da elasticidade do gás ideal e da dilatação térmica do gás ideal, né? De ver como muda o volume com a pressão, né? Para ver como se deforma e é elástico esse gás, a temperatura constante. Ou vem de ver como que o gás se dilata, né? Como muda o volume com a temperatura, né? Aumentando a temperatura deve aumentar o volume. Num processo isobárico, né? A dilatação térmica se analisa a pressão constante. E dessas leis, então, a gente pode resumir todas elas em uma única lei, que seria essa aqui. O que estou mostrando agora é uma análise macroscópica, né, e experimental. São leis, essa aqui é uma lei que se obtém do experimento, tá?